Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 13 e 14 do curso de Física 2. E no curso de Física 2 a gente começou estudando primeiro a natureza elétrica da matéria e os processos de eletrização. Na segunda aula a gente estudou lei de Coulomb, como é que essa força era calculada com sua intensidade. Aprendemos que a força elétrica é igual a K vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado. E na terceira aula eu falei de a lei de Coulomb para mais de uma carga, fazendo as somas vetoriais e usando as leis do cosseno e seno, a gente calcula justamente qual é a resultante da força elétrica para mais de uma carga. Bom, mas desde o início eu não dei o conceito para vocês do que é uma força de campo. Uma força de campo é uma força que não precisa ter contato. Lá na Física 4, a gente está estudando a dinâmica. E dinâmica é justamente o estudo das leis de Newton. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. A força gravitacional, ela também é uma força de campo. Portanto, o Sol não precisa ter contato para agir com uma força na Terra. Não, isso é por um campo. Ele meio que deixa o seu redor modificado, ele gera uma modificação ao seu redor, e quem está próximo a essa modificação, ao seu espaço, sofre a ação dessa força. A ação gravitacional é uma força de campo, assim como a força elétrica. A força elétrica também é uma força de campo, e a força magnética também. São três forças de campo: força elétrica, força gravitacional e força magnética. Então essas três forças são forças de campo, em que elas não aparecem para ser uma força de contato, por exemplo, uma força de tração, uma força normal, uma força de atrito. Ela não tem contato, justamente por ser uma força de campo. Então, na natureza existe dois tipos mais comuns de forças, são as forças de campo. O efeito dessas forças pode ser sentido mesmo à distância, ainda que não haja contato entre os corpos. Um modelo que se mostrou extremamente eficiente para explicar a ação das tais forças é o modelo de campos. Nesse modelo, assume-se que um corpo gera ao seu redor um campo, ao qual é expresso matematicamente por um vetor, que em cada ponto do espaço possui um módulo, uma direção e um sentido. Os campos podem ter origens diversas, tais como gravitacional, quando geradas por massas, magnética ou elétrica, quando geradas por cargas elétricas. Nesse capítulo será estudado o campo elétrico, uma importante grandeza física cuja correta compreensão permitiu todos os avanços na área da comunicação sem fio, visto que o campo elétrico é parte fundamental do modelo de ondas eletromagnéticas, uma das bases mais importantes dos avanços tecnológicos da sociedade humana. Para facilitar a compreensão do campo elétrico, será utilizada a analogia ao campo gravitacional. A Terra orbita o Sol devido à força de atração gravitacional que existe entre eles. A força que um exerce sobre o outro é sentida mesmo não havendo contato entre esses corpos. No modelo dos campos, isso é possível devido à ação do campo gravitacional que transmite a força da atração gravitacional de um corpo ao outro. Todos os corpos, por terem massa, criam em torno de si um campo gravitacional, cuja função é transmitir uns aos outros a força gravitacional. Tá aí a explicação da força existente entre, por exemplo, a Terra e o Sol. Analogamente, as cargas elétricas também são capazes de exercer forças à distância. Dessa forma, pode-se modelar a ação dessas forças, assumindo a existência de um campo em torno das cargas, nesse caso, o elétrico, que é capaz de transmitir tais forças. Então, se você pegar duas cargas elétricas, ela forma um campo. E esse campo tem a possibilidade de exercer uma força em quem está próximo a esse campo. Então, cargas que estão próximas a um campo gerado por uma carga elétrica está sujeita à força elétrica, portanto, pode variar a sua velocidade em módulo. Prótons e elétrons se atraem, mesmo à distância, devido à existência de um campo elétrico gerado por essas cargas. Generalizando, se há uma ação de uma força à distância, a transmissão dessa força é modelada pela existência de um campo relacionado. Na natureza, de forma geral, distinguimos apenas três tipos de forças: a força de campo, que é elétrica, magnética e gravitacional; as forças de contato, que é atrito, normal, tração, força
elástica, então essas forças são as de contato. E as forças nucleares estão dentro do núcleo. Além das forças gravitacional, elétrica e a força magnética, também uma força de campo que se propaga pelo espaço através do campo magnético e será estudada no módulo de magnetismo. Então, magnética, elétrica e gravitacional, a gente já tá ensinando tudo já. Eu já falei das forças elétricas, vou falar agora da representação dos campos. Então, é importante ressaltar que a teoria dos campos, conforme apresentada, é apenas um conjunto de princípios, não sendo de forma alguma a verdade definitiva a respeito da ação de força à distância. Atualmente, novas teorias vêm sendo formuladas, indicando a presença de partículas capazes de transmitir essas forças à distância, como veremos no tópico física moderna. Um detalhe importante é que, ao contrário do que Newton pensava, a transmissão de força à distância não é instantânea, ou seja, leva um tempo para que o corpo sinta a presença do outro. A teoria da relatividade de Einstein mostra que a velocidade máxima para que isso ocorra é igual à velocidade da luz. Então, uma força de campo depende de um tempo, porque ela percorre o espaço com a velocidade da luz. Então, a força de campo demora um tempo para ser sentida. A definição de campo magnético. Portanto, considere que a Terra cause um ponto A de suas imediações um campo gravitacional de intensidade G. Se uma massa M for colocada nesse ponto, ficará sujeito a uma força gravitacional de intensidade P. Então aqui tem uma massa e a Terra. E se ele está um ponto, aí tem uma força agindo sobre ela, que é a G. G é igual ao peso dividido pela massa. Porque a força resultante é o peso igual à aceleração vezes a massa. Então a aceleração gravitacional vai ser o peso dividido pela massa. Na equação anterior é importante ressaltar que, sendo a massa sempre o número positivo, a força-peso tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração da gravidade. Porque a aceleração da gravidade é igual em direção e sentido a do peso. Portanto, sempre direcionada para a Terra. De forma análoga, pode-se afirmar que uma carga elétrica de fonte, carga geradora, que cria em torno de si um campo elétrico de tal forma que, se a carga de prova Q for colocada nas suas extremidades na carga fonte, ela experimenta uma força F. Suponha que as cargas tenham sinais opostos. A ação do campo criado pela carga fonte sobre a carga de provas pode ser observada na figura 4. Então, se essas cargas têm a mesma carga, se você colocar essa carga de prova, aqui é uma carga geradora, carga mãe, carga fonte. E você tem uma carga de prova próxima a essa geradora. Essa geradora tem um campo elétrico ao seu redor e essa carga sofre a ação desse campo. E o campo elétrico é igual à força elétrica dividido pela carguinha. Então, assim, seja um ponto P desse campo elétrico colocado a uma distância D de uma fonte, que, se uma carga de prova é colocada no ponto P, conforme observado na figura anterior, ela fica sujeita a uma força de intensidade, força elétrica. Dessa forma, assim como a definição do campo gravitacional, pode dizer que o campo elétrico tem a carga tem a mesma direção e sentido do campo elétrico. Portanto, o campo elétrico é a força elétrica dividido pela carga. Então, a força elétrica é igual o campo vezes a carga. Então, força elétrica é campo elétrico da carga fonte vezes a carguinha de prova, carga de prova. Observe-se que a equação acima tem um formato muito similar àquele do campo gravitacional, porém com uma diferença muito importante. Enquanto que a massa é sempre positiva, a carga pode ser positiva ou negativa. Assim, podemos afirmar que, quando a carga da prova é positiva, campo elétrico e força elétrica têm a mesma direção e mesmo sentido. No caso em que a carga de prova é negativa, os sentidos da força elétrica e o do campo elétrico são opostos. Dessa forma, percebe-se que uma massa M, enquanto imersa em um campo gravitacional de intensidade G, fica sujeita a uma força peso, cujo módulo é dado por peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional, vezes G. Uma carga de módulo Q, quando imersa em um campo elétrico de intensidade E, fica sujeita a uma força elétrica, cujo módulo é dado por força elétrica é igual a carguinha de prova vezes o campo da carga fonte. Logo, verificamos que, exceto os sinais das cargas e da massa, há uma grande analogia nas definições de campo gravitacional e elétrico e as respectivas forças, mostrado no quadro a seguir. A força peso de campo peso é igual à massa do agente, a massa que sofre a ação do campo,
vezes o campo, a força da geradora. Enquanto que a força elétrica é a carguinha que sofre, a carga de prova, vezes o campo, o campo elétrico da carga geradora. Então, orientação do vetor campo elétrico devido às cargas pontiformes. As cargas geradoras, elas apresentam o vetor, portanto, elas apresentam uma demonstração e um valor. As orientações do vetor campo elétrico dependem única e exclusivamente da carga fonte que gera. Portanto, as cargas positivas e negativas têm campos, eles têm orientações do campo diferente. Nesse ponto de estudo, será determinada a direção e o sentido do campo elétrico gerado por cargas pontiformes positivas e negativas. Então, por ter cargas diferentes, eles têm direção e sentidos diferentes. O sentido obtido para cargas pontiformes pode ser aplicado a qualquer outra distribuição de cargas, observar os seus sinais, como essas cargas se distribuem. Então, campo elétrico gerado por cargas fontes positivas. A gente percebe que o campo dela é divergente. Então, se o campo é divergente, o campo tem a mesma direção e sentido da força, então a força também é divergente. Perceba que a carga fonte é positiva, então tem um campo e a força divergente, sai dele. Se vem uma carga negativa, uma carga de prova negativa, vai sofrer uma atração, portanto vai sofrer uma força elétrica de atração, mas o campo é contrário, o campo é divergente. Então a carga sofre uma convergência, a carga geradora, a carga fonte, mas o campo está um lado, vai para o sentido oposto, vai em direção oposta. Ao se aproximar dessa carga fonte, uma carga de prova também positiva, mas que observa uma força repulsiva. Ora, como a carga de prova é positiva, o campo elétrico tem a mesma direção e sentido da força elétrica, ou seja, apontando para fora da carga. No caso de experimentar uma carga de prova negativa menos que, a força passa a ser atrativa e o sentido do campo elétrico contrário ao da força elétrica, ou seja, ele aponta para fora da carga. Assim, conclui-se que o campo elétrico causado por cargas fontes positivas divergem delas, isto é, o campo aponta para fora dessas cargas. Então, o campo é divergente para as cargas positivas. Mas, para o campo elétrico gerado por cargas negativas, o campo elétrico é convergente, converge para ela. Ao se aproximar dessa carga, uma fonte, uma carga de prova positiva, observe uma força atrativa. Ora, como a carga de prova é positiva, o campo elétrico tem a mesma direção e sentido da força elétrica, ou seja, aponta-se para a carga fonte. No caso de experimentar uma carga de prova negativa, menos que, a força passa a ser repulsiva e o sentido do campo elétrico contrário à força elétrica, ou seja, ele aponta para a carga fonte. Assim, conclui-se que o campo elétrico causado por cargas fontes negativas convergem para ela, ou seja, aponta para elas, então é convergente. Enquanto que as cargas positivas têm um campo divergente, a carga negativa tem um campo convergente. Nunca se esqueça disso, desses campos elétricos da carga positiva e as cargas negativas. Vetor campo elétrico. O que foi exposto anteriormente permite concluir que o vetor campo elétrico é tal que o seu módulo é dado por campo é igual à força elétrica dividido pelo módulo da carga, onde F é a intensidade da força que age sobre uma partícula de prova de módulo Q, colocado em um ponto do campo elétrico. A unidade de campo elétrico é SI, então é newtons por coulomb, ou volts por metro. Sua direção é a mesma para a força que age sobre a carga de prova Q. Seu sentido é o mesmo da força no caso em que haja carga de prova positiva e oposto à força no caso em que a carga de prova é negativa. Então aqui a carga de prova é positiva, o campo e a força têm o mesmo sentido, e carga negativa, o campo e a força têm sentidos contrários se tiver uma carga positiva aí. Exercício 1. Em um ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção horizontal, sentido para a direita e para a esquerda, e intensidade 10 vezes quinta newtons por coulomb. Coloca-se nesse ponto uma carga pontiforme de 3 microcoulomb. Determina a intensidade, a direção e o sentido da força que age na sua carga. Então, ele falou que existe um campo elétrico formado por uma carga positiva, uma carga negativa, e essa carga negativa, ela, portanto, tem uma força
Em um ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção. O vetor campo elétrico tem direção horizontal, sentido da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda. Aqui é o campo. E intensidade 10 a quinta newton por coulomb. Coloca nesse ponto uma carga pontiforme menos 3. Determina a intensidade, a direção e o sentido da força que atua sobre ela. Se o campo é para a esquerda, a força, por a carga ser negativa, a força é para a direita. A força F que atua na carga tem intensidade, força é igual a carga vezes o campo. Ele te deu o campo. Então você faz a multiplicação, a força dá 0,3 newton. A direção é horizontal, a mesma do campo. Sentido da esquerda para a direita, oposto à do campo, pois a carga é negativa. Portanto, a força elétrica que atua em Q tem intensidade 0,3 newton. Direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita porque a carga é negativa. Se a carga fosse positiva, ia ser a mesma do campo. Ok? Campo elétrico gerado por cargas elétricas pontiformes. Então, as cargas pontiformes são estruturas mais simples, capazes de gerar campos elétricos. Dessa forma, é muito simples determinar o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico gerado por elas. A figura a seguir ilustra o vetor campo elétrico gerado por tais cargas. Então, aqui está justamente uma carga positiva e aqui está o campo divergente. E aqui está uma carga negativa e um campo convergente. A figura ilustra que já é sabido a respeito da direção e sentido do campo elétrico gerado em um ponto P distante da carga por uma distância D. Uma observação importante é que a força elétrica surge quando existe em uma certa região do espaço pelo menos duas cargas elétricas. Já o campo elétrico existe quando uma única carga elétrica é colocada nessa região. Então, a força elétrica só existe quando há duas cargas, mas o campo elétrico existe apenas com uma carga. O que isso dá a entender que não precisa da segunda carga para a gente calcular o campo. Para a determinação do módulo do campo elétrico será utilizada a lei de Coulomb. Imagine uma carga de prova Q colocada no ponto P da figura anterior. A lei de Coulomb dá força igual a Kq dividido por D ao quadrado. Na definição do campo elétrico tem-se que o campo é força dividido por Q. Então, se você substituir a carguinha lá, ó. Aí você vai ficar com o campo. Você vai pegar essa carguinha aqui, ó, e vai substituir. Então, vai pegar a força e vai substituir. A força é igual ao campo vezes a carguinha, a carga de prova. Então, substitui a equação 1 em 2. Você tem que a força é igual ao campo vezes carga, igual a Kq dividido por D ao quadrado. Você corta justamente o quê? A carga de prova. Então, o campo é igual a K, a carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. A equação anterior mostra matematicamente que o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme positiva de módulo Q depende única e exclusivamente do meio, com propriedades definidas pela constante eletrostática K, da distância D da carga ao ponto e ao do módulo da carga elétrica Q. Então, o campo ela está em função diretamente proporcional à constante, diretamente proporcional à carga geradora, o valor da carga geradora, e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, se você deixa 2 metros de distância uma carga de uma carga geradora, você está diminuindo aquele campo em 4 vezes. Então, observe pela geração do campo. Novamente, é importante ressaltar que este campo não depende das cargas de prova que são colocadas em sua presença. É mais ou menos como o Sol. O Sol gera o campo gravitacional e não depende da Terra. A mesma coisa a carga geradora. A carga fonte, não depende da carga de prova. Ela mesmo gera o campo elétrico dela. A representação gráfica do módulo do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme em função da distância é mostrada na figura aí. Essa figura é uma parábola, uma semiparábola, em que a gente vê que quando a distância aumenta, o campo elétrico diminui. E se o campo elétrico diminui também a força elétrica aplicada em uma carga de prova. Observe-se o decaimento do campo com o intervalo do quadrado da distância, assim como na lei de Coulomb, e que o campo elétrico no ponto onde a carga se encontra em distância zero é nulo. Pode-se dizer que a carga não sofre a ação do campo elétrico que ela mesmo cria. Caso contrário, ela poderia acelerar sob a ação de uma força elétrica gerada por ela própria, o que viola a lei da inércia.
que afirma que um corpo não pode por si só alterar sua velocidade. Essa afirmativa leva à conclusão de que uma carga de prova, ao ser colocada em um ponto qualquer de um campo elétrico, não altera o campo existente nesse ponto. Assim, o vetor campo elétrico em ponto independente da carga da prova que possa existir ali. Então, a carga de prova não interfere no campo elétrico, ok? Da carga geradora. Vamos para a questão. 1. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico dos pontos P1 e P2 indicados na figura. O campo elétrico é gerado pela carga pontiforme Q, igual a 2 microcoulomb, e o meio é o vácuo. Então, a constante do vácuo a gente tem que é 9 vezes 10 a nona newton por metro cúbico, velocidade da luz ao quadrado. Então, tem um ponto P1, em que tem uma carga. Essa carga é 2 microcoulomb. E uma distância de 3 centímetros e uma distância de 10 centímetros dessa carga geradora. E ele pede para calcular justamente a intensidade, a direção e o sentido. Você sabe que uma carga positiva tem a direção e o sentido divergente. Então, o vetor campo elétrico em P1 tem as seguintes características. Intensidade. A intensidade do campo elétrico no ponto P1 originado pela carga pontiforme Q. Então, o campo é a constante vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado, sendo que a distância é 3 centímetros, 3 vezes 10 a menos 2 metros, o que a carga geradora é 2 microcoulomb, 2 vezes 10 a sexta coulomb, e a constante. Então, você tem o valor do campo que é igual a 2 vezes 10 a sétima coulomb por metro, por newton por coulomb. A direção é vertical, isto é, da reta OP1, sentido para cima, pois a carga positiva origina campo de afastamento divergente. O vetor campo E2, aqui ó, no P2, se a carga é positiva é de afastamento, então você vai calcular o campo como a constante vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado, 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, o campo 2 é 18 vezes 10 a quinta newton por coulomb. A direção é horizontal, a mesma onde está a carga. E o sentido é da esquerda para a direita, porque é divergente. Então, é assim que fica os campos divergentes. E tem o seu módulo. A intensidade da força elétrica que atua na carga 10 menos 7 colocados em um ponto P1 é dada por a força 1, que vezes é o campo de 1. Então, a força 1 vai ser a carga que ele tem, 10 a menos 7, vezes o campo. Porque quando uma carga está no campo, ela sofre uma força elétrica. Então, a força em 1 é 2. Logo, a força no ponto 1, a força horizontal para a direita de 2 newtons. Ok? Então, a gente primeiro calculou o campo. Depois do campo, a gente calculou força elétrica. E a gente sabia exatamente o valor da carga, a gente já definiu qual era a direção e o sentido. O sentido vai ser sempre divergente e a direção vai depender se está na horizontal ou na vertical. Bom, campo elétrico gerado por duas ou mais cargas pontiformes. Vai ser uma soma vetorial. Se você tiver um campo e você tem uma carga, duas cargas, e você tem uma carga prova perto dessas duas cargas, portanto, sofrendo a ação dos seus dois campos elétricos, você tem uma força resultante elétrica, porque está agindo em você dois campos, portanto, duas forças elétricas. Como que você acha a força resultante? Você soma as forças aplicadas nesse módulo. Então, a soma vetorial é justamente a soma dos campos. Então, o campo vetorial, o campo resultante é igual à soma vetorial do campo A mais a soma vetorial do campo B. Então, aqui ó, tem uma carga geradora positiva. Então, tem um campo saindo e um campo saindo. Um campo de afastamento, divergente e divergente. Você faz a regra do paralelograma, tem o campo resultante. Essa partícula vai para cá. Aqui tem duas cargas negativas. Portanto, tem dois campos convergentes de aproximação. Então, é o campo de A, que se aproxima de A, da carga A, e o campo de aproximação da carga B. Como que o ponto está mais próximo da carga B,
ele tem uma aproximação maior no seu campo resultante. Então aqui seria a regra do paralelograma e tem um campo resultante. E aqui é o terceiro caso, uma carga positiva e uma negativa. Vai ser um campo de afastamento e um campo de aproximação. Então você vai ter justamente a soma desses vetores, pela regra do paralelograma ou usando a matemática, como a resultante do campo adicionado para cá, para a direita e para a esquerda. Ok? Exercício. Determine o campo elétrico resultante da ação das cargas QA, 6 microcoulomb, e QB, menos 6 km sobre o ponto do vértice do triângulo equilátero, abaixo de 30 centímetros. Então, equilátero, todos os lados são iguais e os ângulos são iguais. Você sabe que tem uma carga aqui e outra carga aqui. E tem uma carga aqui de prova. Então, carga gerador é uma carga de prova. Essa carga de prova vai ter um campo direcionado divergente para essa carga positiva e convergente para a carga negativa. Então, vai ter uma resultante para cá, ó, para horizontal. Então, para calcular o campo elétrico resultante, você tem que calcular o campo elétrico daqui, gerado por essa carga, e o campo elétrico gerado por essa carga. Então, você tem que o campo elétrico gerado por A é 6 vezes 10 a 5 Newton-Coulomb, e o campo gerado por B, 6 vezes 10 a 5 Newton-Coulomb. Então, eles são iguais. Você sabe que aqui é 60 graus, então você vai dividir isso aqui em 3 ângulos de 60 graus. Você vai ter uma carga para cá e outra para cá. Aí você divide isso por 60 graus e acha uma aqui, ó, no meio. Então, o campo resultante vai ser igual justamente a... Você pega aqui, ó, você pega esse vetor, você bota esse vetor aqui no rabinho e vai ter um vetor aqui, ó. Então, esse vetor aqui vai ser o cosseno de θ, o cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente, que é o campo resultante, dividido pela hipotenusa, que é o campo elétrico de A. Então, você tem que o campo elétrico de A, AX, é igual ao campo elétrico de A vezes o cosseno de 60. Então, isso vai dar 3 vezes 10 a quinta. E o campo elétrico de BX, que é BX, então tem o AX e o BX, vai ser vezes o cosseno de 60, que vai dar 3 vezes 10 a quinta. Então, você soma os dois, o resultante vai ser a soma dos dois para cá. Então, você pega o vetor para cá e faz o seno, você já saberia a resposta. Então, o campo elétrico resultante é 6 vezes 10 a quinta. Ok? Representação do campo elétrico por linhas de força. Então, no tópico anterior, pode-se observar que a determinação da direção e sentido do vetor campo elétrico, ponto a ponto, envolve uma soma vetorial. Dessa forma, se o que se desejasse fosse obter a direção e o sentido do vetor campo elétrico em vários pontos do espaço, o trabalho seria muito grande, dado o número de somas vetoriais a serem feitas. Para sobrepujar essa dificuldade, utiliza-se a representação do campo elétrico através de linhas de força. Linhas de força de um campo elétrico são linhas que tangenciam em cada ponto o valor campo elétrico resultante associado aos pontos considerados. As linhas de forças de um campo elétrico orientam-se no mesmo sentido do vetor campo, ou seja, das cargas positivas às cargas negativas. Para as partículas puntiformes, a representação das linhas de campo pode ser vista na figura 11 e 12. Então, ó, aqui é uma carga puntiforme gerando o seu campo, todos divergentes. Aqui é convergente, a carga negativa gera o campo convergente, mas quando uma se encontra com a outra, há uma convergência e uma divergência. Então, as cargas positivas convergem o seu campo para as cargas negativas. E onde está a força? Sempre na tangente. A tangente daqui, então a força está aplicada para cá. Ó. A força resultante seria para lá. A força resultante para cá, para horizontal, essa para vertical. Então, aqui é convergente e aqui é divergente, afastamento. Se você coloca duas cargas do mesmo sinal, elas têm sofrem uma repulsão. E ó, como seria a repulsão, aqui seria as forças, o sentido e a direção das forças. Aqui, ó. Então, informações que podem ser obtidas a partir de uma configuração de linha e força. Uma representação do campo elétrico é muito rica em informações. Da mesma forma que um mapa, uma configuração de linhas de força deve ser feita com atenção para que todos os dados envolvidos sejam corretamente representados. Nesse caso, pode-se deduzir várias características do campo através delas.
essas informações são direção e sentido do valor campo elétrico, intensidade relativa do vetor em diversos pontos do campo, sinais das cargas dos corpos que geram o campo elétrico e relação entre os modos dessa carga. Então, com as linhas de força você tem um monte de coisa. Você tem a direção e o sentido, você tem qual é a carga geradora e o modo dessas cargas. Por exemplo, se tem uma linha de força aqui, você bota o tangente e aqui você tem o campo, ok? E se ele é divergente, você já sabe também o valor da carga mãe, é positivo. Intensidade relativa do vetor. A intensidade do vetor elétrico em dada região é maior quando maior for a densidade de linhas de força naquela região. Considere a figura a seguir que representa através de linhas de força uma região onde existe um campo elétrico. Onde tem maior força, aqui, ó, onde tem maior quantidade de linhas, a densidade de linhas for maior. Partindo desse exemplo, EB, o campo elétrico de B vai ser mais forte que o EC, que é mais forte que o EA. Deve-se entender por densidade de linhas a força e a quantidade dessas linhas que perfuram cada unidade de área em um plano perpendicular a elas. Na figura 18, observe-se duas representações de um campo elétrico. Na figura da esquerda tem-se um campo elétrico que sai do plano, portanto está saindo do plano, e na figura da direita tem um campo elétrico que entra no plano. Então aqui tem uma quantidade de campo maior, quantidade de linha maior, que tem que um campo é mais intenso, tem uma intensidade maior. Sinal da carga do corpo que gera um campo elétrico. O sinal aqui é divergente, a carga é positiva, e essa aqui é a carga negativa. Só de ver as linhas de força, ok? A relação entre os modos da carga do corpo que gera o corpo. Então, aqui ó, divergente, aqui é convergente. A carga de A sobre o número de carga A é igual a carga de B sobre o N de B, que é a quantidade de linhas. Ó. A carga de A tem quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ligando a de C. A de B. E a carga de B tem quantas linhas? A carga de A de B tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a carga de A tem 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a carga de A é 2 vezes a carga de B. Com a quantidade de linhas, você sabe até a quantidade de carga que tem a mais. 4. A figura representa, então, com as linhas você tem a intensidade, a quantidade de carga, a direção e o sentido e a carga geradora, só com as linhas. Então, se um vestibular te dá as linhas de força, você já sabe muita coisa na relação de campo elétrico e força elétrica. A figura representa as linhas de força do campo elétrico que existe em uma certa região do espaço. Sobre uma carga de prova positiva colocada em P, agirá uma força em que direções e sentidos. Então, em P, você vai ter uma força convergente e não é uma força grande, porque você não está com muita linha de força, você não tem uma densidade muito grande. Apareceu uma força na direção tangente às linhas de força, direção BC, e orientado no mesmo sentido que as linhas de direita para B, já que as cargas de provas é positiva. A carga de prova é positiva, sofre uma atração pela carga negativa. E aqui parece ser um campo gravitacional, um campo convergente. Tá vendo que é convergente? Então tem uma carga mãe, uma carga formando o campo elétrico negativo, que está se convergindo. E aqui está diminuindo as linhas de força. Você consegue perceber que aqui tem a carga negativa, aqui é a carga positiva, sofre uma atração de forma tangencial e tem uma força menor que B. Se fosse B, tem uma força, portanto tem um campo gravitacional maior, tem uma força elétrica maior. Como que é em P, tem um campo elétrico menor, tem uma força elétrica menor também. Então, essa foi a aula de hoje. Deixa o like, compartilhe e até a próxima aula.